Pois bem, gente, encerradas as questões envolvendo personalidade, nós vamos agora entrar na parte relacionada à capacidade. Slide, por favor. Capacidade e personalidade. Como vocês viram, a personalidade é inerente a todas as pessoas naturais. É a titularidade de ter direitos. Só que a capacidade, ela é um pouco mais complexa. A capacidade, ela já é a possibilidade de você exercer pessoalmente os direitos que você adquiriu, que você tem. Vamos lá, em mim, por favor. Para fins de direito civil, uma simplificação bem interessante que você pode utilizar é que capacidade é o mesmo que discernimento. Você pode ser o titular dos seus próprios direitos. Você não precisa de ninguém te representando. Slide. Por conta disso, nós temos a capacidade. A capacidade ela é dividida. Você pode ver essas três possibilidades. A capacidade plena, o que é? É a pessoa com mais de 18 anos, nas suas perfeitas faculdades mentais, que é perfeitamente responsável por tudo que ele faz. Ele mesmo se vira para resolver seus próprios problemas. Mas o Código Civil, ele também traz o chamado absolutamente incapaz e o relativamente capaz. O absolutamente incapaz, ele está no artigo 3º do Código Civil. Em mim, por favor. Quais são os casos do absolutamente incapaz? Eles são os menores de 16, os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para a prática desses atos. Vou colocar aqui, não tem necessário discernimento. Isso aqui está no artigo 3º, tá, gente? Código Civil. Por último, nós temos os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Não podem exprimir vontade. O que nós temos esses três casos são pessoas que são absolutamente incapazes. Eles não têm nenhuma possibilidade de responder pelos seus próprios atos. O mais clássico são os menores de 16 anos, que é o que todo mundo sabe. Esses outros dois aqui é o que costuma ser alguns peguinhas de prova, principalmente esse terceiro. Esse segundo aqui são aqueles que não têm necessário discernimento. Casos de pessoas que têm algum problema, alguma doença, alguma deficiência mental, que eles não podem exprimir a sua própria vontade. Eles são completamente dependentes de uma outra pessoa. Esse último caso aqui é o que mais pega em prova. Geralmente você vai ver muitas questões dizendo que esse cara, que ele não pode exprimir a vontade dele de forma alguma, ele é relativamente capaz. Não, ele é absolutamente incapaz. Agora vamos a um outro caso. Slide. Vejamos. Existem algumas pessoas que eles não têm possibilidade de ter um discernimento completo. Mas eles não são como aqueles outros do início que eu falei, que eles não têm responsabilidade alguma. Que são aquelas pessoas, são os relativamente capazes. Eles têm um certo discernimento, mas eles não têm o discernimento completo. Vejamos. O artigo 4º, em mim, por favor. Artigo 4º, Código Civil, ele traz a lista de quais são essas pessoas relativamente capazes. Primeiro, eu tenho menos de 18 e mais
de 16 anos. O segundo caso é o chamado, que são os ébrios eventuais, viciados em tóxico, ou os que, por deficiência mental, não tenham, são aqueles que têm o seu discernimento reduzido. Qual a diferença desse segundo? Reduzido. Qual a diferença desse segundo para aquele primeiro? Do artigo 3º. O inciso 2 do artigo 3º, ele fala daquele que não tem discernimento nenhum, não tem a menor possibilidade. Esse segundo aqui, ele já fala daquelas pessoas que o discernimento delas está reduzido. Interessante você ver que aquelas pessoas viciadas em drogas são consideradas relativamente capazes pelo Código Civil. Em terceiro, os excepcionais sem desenvolvimento completo. E, por último, os pródigos. Algumas dúvidas surgem com relação a esse último ponto aqui. O que é esse chamado pródigo? Assim, o pródigo, ele lembra muito aquela questão que a gente já viu em algumas questões religiosas. Até mesmo na Bíblia. Assim, é aquela pessoa que gasta mais do que tem, dá trabalho para a família, está dilapidando o próprio patrimônio. Esse é o pródigo. Ele tem algumas diferenças com relação a esses demais. Por exemplo, caso seja nomeado um representante legal para esses aqui, para gerir eles, se esse aqui for declarado incapaz, relativamente capaz, ele vai continuar a ter a vida normal. Ele só não vai poder gerir questões patrimoniais, ele não vai poder lidar com uma compra e venda, ele não vai poder assinar um contrato. Já esse outros, mas a vida dele continua normal, ele continua responsável por quase tudo que ele pode fazer. Já esses outros aqui, o representante legal deles é responsável por tudo. Ele literalmente está regendo a vida da outra pessoa.